Muito bom dia, queridos! De novo, uma chuva de perguntas na caixinha, né? Vou tentar responder todas. Se não for possível, a gente deixa para a próxima semana, mas eu vou tentar responder todas para vocês, tá bom? Até já e acompanha lá. Vamos lá! 4 meses parar de roer parede. Quase que impossível. Mas, por que, Ju? Porque eles estão na fase oral. A mão do filhote é a boca. É com a boca que eles testam limites, bordas, experienciam texturas, criam experiências com relação ao ambiente. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Enriquecimento ambiental, coloca petiscos, bolinhas de ração espalhados em lugares para o filhote tentar achar. E quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Pega o filhote e coloca num outro ambiente até que ele esqueça o que ele estava fazendo. Vai passar? Vai passar, mas requer paciência e tempo cognitivo também. Bom, quem me acompanha já sabe que eu sou muito realista nas minhas respostas. Eu não vou falar só o que é gostosinho de ouvir, mas, por exemplo, tem um móvel, tem alguma coisa, tem um lugar que vocês não querem de fato perder, um objeto que vocês não querem que arranhe, que destrua, não deixe o filhote neste ambiente sem supervisão. Se tiver supervisionado, gente, é supervisionado 24 horas do tipo, não pode, sai daí. E o não pode, sai daí, é insatisfatório. Por que ele é insatisfatório? Porque você só acaba se estressando, mudando a sua frequência eletromagnética, você começa a vibrar, chatice, raiva, que saco, ele não tá me ouvindo e ele vai ouvir menos ainda. Então, não deixe o filhote no lugar ao qual ele não possa roer coisas. Claro que eu não vou conseguir responder em um story só, né? Nem dois. Mas só para finalizar essa parte do que dá para amenizar, porque eu também não gosto de ficar enchendo linguiça aqui e não falar o que é para ser feito. Substitui, tá roendo alguma coisa? Enfia um brinquedo na boca dele, faz um barulho diferente, sai para passear, coloca o filhote em outro ambiente e dê algo de atrativo para esse filhote fazer nesse outro ambiente. Educação de filhotes é repetição de fatos com bom humor, amor, bom senso, paciência e, de novo, vibração eletromagnética. O que a gente pensa, sente, a gente vibra. E é essa vibração que é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções que ele vai captar. Ok? Pegaram? Inclusive, como não dá para falar tudo aqui, no livro que eu escrevi, Guia de Filhotes específico para raça Akita, tem um capítulo inteirinho falando só sobre a parte das mordidas, que eu brinco que são as mordidas de tubarão. Dentre outras coisas que tem lá, sobre alimentação, sobre banho, sobre vacina, sobre castração, sobre socialização e uma porção de outras coisas. No fim de todos os stories, eu vou deixar o link do e-book aqui para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda um direct que eu mando o link direto para vocês. Ô, meu povo, bora comprar e-book, porque eu vou precisar comprar um celular novo, porque eu vou ter que parar agora de gravar, apagar uma porção de coisas do meu celular, porque a memória já é Elvis. E assim que eu conseguir apagar algumas coisas e liberar a memória, eu volto a gravar, tá bom? Ai, que lindeza de pergunta! Vamos lá. Limite entre carinho e mimo. Pode mimar o seu filhote, pode mimar o seu Akita, pode mimar o seu cachorro. Quem não gosta, quem não merece receber um mimo? E tá tudo bem. O que a gente precisa entender é, não vamos confundir amor com humanização. Amor não tem nada a ver com humanização. A partir do momento que você começa a humanizar o seu cachorro, você deixa de tratar ele como um cachorro e passa a tratá-lo como um humano. O que é isso? Não deixar ele cheirar o bumbum dos outros cachorros, não deixar ele se sujar, não deixar ele latir. Ai, não pode, não pode, não pode. Coisas que são humanas, entendem? Ah, vamos colocar botinha no cachorro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Entenderam? Então, amar não é humanizar.
Então, você mais específico e mais objetivo. O que é tratar um cachorro como um cachorro? É deixar ele expressar o comportamento oriundo à espécie tal como ela é. Ele beber água a hora que ele quer, ele poder ter essa abundância hídrica, ele comer um alimento específico inerente à raça dele, ele poder se expressar como latir, como rosnar, inclusive, que não necessariamente significa agressividade, que eu venho falando para você, é ele poder se comunicar com outros cães e outros animais, como cheirando bumbum, porque isso é nojento pra gente, dentre outras coisas. Então, cada raça tem uma especificidade, mas os cães, de um modo geral, eles têm as liberdades deles. Quando a gente não permite que eles façam coisas porque nós não gostamos como humanos, aí é ruim. Olha que pergunta linda também. Rotina é extremamente importante. É com rotina que um cachorro tem lastro, é com rotina que um cachorro se sente seguro, porque é previsível. Quando você tem rotina, você coloca nele previsibilidade, e a previsibilidade traz o quê? Segurança. Logo, as faculdades mentais dele, as habilidades cognitivas dele, elas ficam nutridas desse ingrediente muito importante, que é a segurança. E a segurança, ela vem do afeto e também da previsibilidade. Então, para mim, a rotina é de extrema importância, principalmente nesta fase de educação. Vamos lá. Ou você pode aumentar o perímetro do tapete, porque normalmente eles põem as patinhas da frente, já sentem a textura, associam que é lá que eles podem fazer e fazem. Então, ou você pode aumentar o perímetro do tapete, e outra coisa importante é não deixar o tapete encostado na parede. É você deixar o tapete sem bordas, sem paredes em volta, porque aí ele tem a possibilidade de fazer aquela voltinha no campo e aí poder se posicionar direito. Pode sim dar alimentos crus para o Akita, para os cachorros, enfim. É sempre legal ter acompanhamento e saber que tipo de alimento cru é esse. É um legume? É uma fruta? É uma carne? Lembre-se que cães, sim, são essencialmente carnívoros, mas os nossos cães, essencialmente, também são alimentados com ração seca. Então, o trato gastrointestinal deles, normalmente, não está acostumado a receber certos tipos de alimentos crus, principalmente carnes, os meat bones, os ossos. Então, sempre bom em doses homeopáticas, como eu digo, sempre acompanhado de preferência por um médico veterinário nutrólogo e com uma introdução de readaptação ou adaptação alimentar. Bom, eu sempre falo, meu grande sonho é poder oferecer uma alimentação natural de qualidade para os meus Akitas. Eu ainda não consigo fazer isso, principalmente por uma questão de logística, porque hoje nós temos 40 Akitas. Então, fica inviável estrategicamente falando e pela logística. Mas, falando em alimentos secos, sempre uma ração super premium, tá? Inclusive, esses dias aí eu ouvi o termo ração fraca e ração forte. Gente, não existe ração fraca e ração forte, tá? O que existe são rações balanceadas e com ingredientes que não mudem e a qualidade dos ingredientes, que faz ela ser premium, super premium ou standard. Eu vou gravar um outro, porque essa informação é importante. Então, gente, só para concluir, quando vocês ouvirem o termo ração forte e ração fraca, percebam a origem, a fonte dessa informação, porque não existe ração fraca e ração forte. As rações, elas são medidas, elas são classificadas com relação à qualidade dos ingredientes.
e a proporção de cada um desses ingredientes, mais o extrato etéreo, mas a gente não vai entrar nisso. A ração que eu uso aqui hoje, que eu não tenho do que reclamar, nem do suporte, nem da condição nutricional, peso, pelo, tudo para os meus cães, já há quase 10 anos, é a Premier Pet, raças médias, filhote. Existem outras tantas marcas de rações super premiums excelentes no mercado, mas aqui nós utilizamos para os nossos cães hoje, é a Premier e tá tudo muito bem, obrigada. Ai, que legal! Nos sentimos lisonjeados e honrados com o desejo de nos visitar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os Akitas, eles podem, os cães, na verdade, entrar em contato com o campo mórfico, com o campo morfogenético da raça deles, enfim. Mas eles não conseguem, eles não sabem identificar parentesco, quem é parente, quem não é. E normalmente as pessoas acham que é um bom feito para o cachorro, para o Akita, mas na verdade é um baita de um estresse. Porque são cheiros diferentes, ambiente diferente, tudo diferente, vira uma bagunça. Então, se você quiser vir nos visitar, me manda um direct, a gente agenda um horário sim e vai ser um prazer recebê-lo. Mas não para que o Gohan conheça os parentes dele, mas sim para que a gente se conheça. Certamente sim, não só na parte fenotípica, que é a parte que a gente vê de estética, né? O que os nossos olhos podem ver, mas principalmente de temperamento, de comportamento. Então, sim, mesmo pai, mesma mãe, inclusive da mesma ninhada, eles podem ser bastante diferentes, de ninhadas, de outras ninhadas também. Então, sim, podem ocorrer esses eventos genéticos. Mas eu precisava de um pouco mais de especificidade. Você quer saber da parte fenotípica ou da parte comportamental? Mas a resposta é a mesma para as duas. Sim, eles podem ser bastante diferentes. A gente imagina que tenha um padrão pelos estudos genéticos, a gente entende quais características são esperadas daquela ninhada, mas a genética é uma caixinha de surpresas. Tá. Se ela estiver na época de troca de pelagem, essa troca de pelagem ela pode durar de 1 a 2 meses, tá? Nessa época de troca, eu sugiro um banho por semana e bastante escovação. Não, se ela estiver na época de troca, não é um banho que vai fazer parar de cair o pelo. Agora, se não tiver na época de troca, precisa investigar questões hormonais, questões de alimentação, questões de suplementação. Aqui nós fazemos uma manutenção semanal, banhos semanais quando está na troca e a suplementação para pelagem, além da ração super premium de qualidade, é de praxe aqui em casa também. Olha, eu não sei se é um diferencial, mas o que eu posso afirmar que eu percebo é que o primeiro cio das Akitas, ele é longo que ele pode durar até 1 mês. E o que eu percebo também é que elas entram no cio a partir dos 6 meses até 1 ano e meio, é normal elas entrarem no cio. Agora, de comportamento, cada raça tem uma especificidade diferente. Inclusive, eu tô finalizando o e-book Fase de Cristal, que daqui a pouco já vai estar disponível, que fala todas as especificidades desta fase, tanto dos machos quanto das fêmeas na puberdade. Mas algum diferencial, eu acredito que seja só esse cio mais longo, no primeiro cio, e a parte de comportamento que muda um pouquinho também. Olha, se estivermos falando de um Akita que está na fase de cristal, ou seja, na fase de adolescência, entre 7 meses a 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, é esperado que isso aconteça. Então, isso passa, principalmente se tiver uma boa educação, se for equilibrado geneticamente, por aí vai. Mas a dica que eu dou é, nessas fases, não force situações, não force barras. Saia em horários que você sabe que não vai encontrar mais cachorros, que vai encontrar um ou outro. Encontrou cachorro, atravessa a rua. Não crie situações de embate, não force situações, principalmente nessa fase da adolescência. Já tá saindo quentinho do forno o e-book da Fase de Cristal, que vai ajudar muita gente. Só para complementar um adendo, agora, se for um Akita já formado, já adulto, mais de 2 anos,
e aí continua querendo atacar de graça, aí tem que avaliar um caso mais específico, fazer manobras, estratégias, outros tipos de recursos, educação, mas só se for adulto. Na fase de adolescência é esperado e aí tem que ser conduzido da maneira correta. Ah, que linda! Eu também adoro, amo conversar com você. Gratidão. Nossa, eu fiquei feliz agora. Vamos lá. Se tem uma idade ideal para castrar a Akita fêmea? Primeiro ponto que eu sempre falo para todo mundo. Ponto 1. Qual que é o propósito dessa castração? Eu tô batendo muito na tecla do livro da Fase de Cristal, mas é que é o livro assim mais lindo que eu já escrevi, com muita informação de ponta, muita informação que são dúvidas recorrentes e profundas, principalmente nas questões emocionais e de dúvidas, castro, não castro, qual que é o melhor horário? Sempre depois da formação total, ou seja, sempre depois de 2 anos, tá? Não tem essa de primeiro cio, segundo cio, não, nada disso. Mas a primeira coisa é, qual é o propósito dessa castração? As pessoas ficam falando que o assunto castração é um assunto polêmico. Não é que é um assunto polêmico, é porque tem diversas opiniões, diversas linhas de raciocínio, e eu gosto de integrar, não todas as linhas de raciocínio, mas ir por uma vertente de propósito da castração, quem que é o profissional, como fazer, por que fazer, quando fazer, e principalmente de você perguntar para o seu cachorro se tá tudo bem ele ser castrado. Você vai castrar ele por causa sua ou por causa dele. Ademais, existem cães, fêmeas, machos que têm que ser castrados precocemente, por questões, sejam hormonais, sejam questões físicas, que a única forma de cura é a castração, como no caso de uma piometra, como no caso de um câncer de testículo. Primeira coisa, estudar. Estudar sobre as fases do filhote e a importância da liberdade de expressão de cada fase. E essa fase de 4 meses é a fase oral, que eles mordem, que eles vão experimentando as bordas, os limites, e o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então, é educação, paciência, bom senso e estudo do que cada fase te apresenta, para que você, como tutor consciente, como tutor incrível que ama, consiga direcionar e educar sem que você tire a oportunidade de ele passar por essa fase de infância da melhor maneira possível e se desenvolver completamente. Uma dica de ouro que eu dou para filhotes que estão instaurando esse mau comportamento de bater as patas na água, molhar todo o chão e deitar em cima para se refrescar ou só para fazer bagunça mesmo, é fazer um super cubo de gelo dentro de uma garrafa PET. Pega uma garrafa dessas de Coca-Cola de 2 litros, corta, enche de água, põe no congelador, vai ficar um cubão de gelo, certo? Em vez de colocar água na vasilha, coloque só esse cubão de gelo. Por quê? Ele não vai ter escassez hídrica, ele não vai ficar desidratado, vai ser um enriquecimento ambiental também, porque ele vai lambendo o gelo e esse gelo também vai derretendo. E em contrapartida, nós vamos dessensibilizando, nós vamos quebrando um padrão, quebrando um comportamento ruim e um hábito de ele bater as patas na água para brincar, para se molhar, seja lá o que for. Sim, tenho várias dicas. Primeira delas, eu sei que é chato, eu sei que tem pelo por tudo, mas é uma fase muito importante a muda de pelo deles. É uma renovação de ciclo, de fase, enfim, é super importante. Então, vamos suportar da melhor maneira possível. A primeira delas, tá na fase de troca, dê banho com água morna e seque muito bem, passando a rasqueadeira contra o pelo, pelo menos uma vez por semana. Quer dar 2, 3, 10 vezes por semana banho na fase de troca? Pode dar, desde que seque muito bem. A suplementação, que eu não abro mão, e durante todos os dias, várias vezes por dia, rasquear com a rasqueadeira de cerdas de aço mais de uma vez por dia. Olha, podem ser
milhares de coisas. Normalmente, quando elas estão no cio ou próximas de entrar no cio, uma ou mais tetinhas podem ficar avermelhadas, mais edemasiadas, mas o ideal mesmo, por ter infinitas possibilidades e a gente não negligenciar, o ideal é que leve para uma consulta médico-veterinária. Não é comum eles terem fungos por conta dos pelos. É comum e pode acontecer eles terem proliferação de fungos por conta de umidade no pelo, mais especificamente no subpelo. Quando eles se coçam, fica lá úmido por conta da saliva, bactéria da saliva, quente e úmido, é um palco perfeito para proliferação de fungos e bactérias. Ou ficou na chuva, também, e se secou no tempo, pior coisa do mundo. Ou tomou banho e não se secou direito, com soprador, com secadora, que eu sempre falo, gente, tomou banho, secou, teve certeza que tá seco, seca mais meia hora, mais uma hora, tá? Secar no sol ou sozinho, nunca, jamais, em tempo algum. Então, não é por causa do pelo, e sim por causa da umidade. Outra coisa... os fungos, eles precisam de uma parte física para se proliferar, que é bactéria, que é a pele úmida, quente, mas a pele, quando ela está nutrida, é mais difícil de dar fungos, tá? Principalmente quando o trato gastrointestinal, quando a flora intestinal está equilibrada. Por isso que a nossa orientação, desde bebezinho até o resto da vida, é para a gente cuidar dessa flora intestinal bacteriana, para que a gente faça o uso de probióticos específicos para cães, porque com uma flora bacteriana ok, equilibrada, a proliferação, o aparecimento de fungos, ele fica reduzido também, fora as suplementações. Olha... é um assunto bastante específico que tem que ser tratado família a família. Primeira coisa, a palavra não seria aí como fazer a socialização do Baruch, e sim a introdução, a adaptação. Você imagina que tudo vai mudar, o cenário vai mudar, não sei se necessariamente a casa vai mudar, mas a rotina de um casal casado é diferente, a energia é diferente, já vai ter um outro cachorro, um outro membro canino, então eu não vou falar em socialização e sim em adaptação. Nesses casos, nós vamos criar algumas estratégias pontuais para o Baruch, e uma das coisas que eu utilizo super e que dá bastante resultado satisfatório são as terapias integrativas, principalmente as terapias florais e dos fitoenergéticos. Depois me chama no direct pra gente criar uma estratégia bonitinha para ele, tá bom? Pode sim! E já como eu respondi num story anterior de alimentos crus, lembrando que se o seu Akita come ração seca, ele não está acostumado, o trato gastrointestinal dele não está acostumado, o estômago, o intestino não estão acostumados a receber esses tipos de alimentos. Então, teste doses homeopáticas, qual que é o propósito de você oferecer esses petiscos naturais, em qual quantidade você vai oferecer, em qual ocasião você vai oferecer. Eles primeiro precisam se readaptar, se adaptar a esses novos tipos de alimentos e principalmente como o organismo deles vai receber e digerir tudo isso. Sim, mas não é uma via de regra. Por isso que nós, criadores, temos o dever e a obrigação de estudar, permear profundos estudos junto a profissionais especializados em reprodução, entendendo indivíduo a indivíduo, como que é o período de ovulação daquela fêmea em específico. Então, por isso que criar é uma arte, e uma arte que devemos, por obrigação, estudar profundamente, mergulhar em livros, em pesquisas científicas e principalmente na experiência do dia a dia, conhecendo profundamente o seu plantel e as suas fêmeas. Olha, eu acho... é um achismo, tá? Porque eu nunca fiz uma comunicação intuitiva especificamente para saber o porquê eles gostam tanto de chuva. Vou contar uma curiosidade aqui.
A Tsumi, nossa velhinha que morreu com 16 anos, ela odiava a chuva. Inclusive, quando ela tinha que fazer xixi no gramado, ela ia muito rapidamente, ela colocava suas duas patinhas da frente na grama com aquela cara de nojo e voltava rapidinho para dentro de casa. Então, não são todos que gostam de chuva, não, mas eu acredito que eles se sintam livres e podendo brincar e entrar em contato com a natureza. Aí também faz parte das 5 liberdades aí dos cães e de preferências de cada um. Olha, fácil não é. Eu costumo dizer que akitas brancos que vivem em área rural, eles têm o pelo amarelado por conta do pó de terra. E akitas que vivem em grandes metrópoles, em cidades, na selva de pedras, eles têm o pelo um pouco mais acinzentado por conta do pó de poluição. E isso eu vejo muito claramente, sem medo de errar. Agora, o que fazer para mantê-los limpinhos e branquinhos, principalmente, é usar produtos específicos, shampoos específicos de excelente qualidade que tenham branqueadores. Eu gosto muito dos produtos da Hydra, mas não tem muito o que fazer. Dependendo da idade e do temperamento do seu Akita, ele pode até aceitar. Eu recomendo? Não. Por que que você não recomenda? Eu tenho um capítulo e uma página inteirinha dedicada a isso no e-book que eu falo. Akita não se adestra, Akita se encanta, Akita se educa. Afinal de contas, você quer um robô? Ou você quer um parceiro, ou você quer um amigo, ou você quer um membro da sua família para ser feliz e para você evoluir e ele evoluir também juntos em igualdade. Então, aceitar? Eles podem até aceitar. Esse aceite vai ser satisfatório? Depende do seu ponto de vista. Para quem? Vai ser satisfatório para ele ou vai ser satisfatório para você? Então, Akita se adestra, não se adestra, se encanta, se educa. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. Primeiro ponto, qual é a idade da sua filhota? Lembra que eu sempre falo por aqui nos stories, nos meus vídeos, nos meus livros, que a fase oral ela é de extrema importância, ela é necessária para o desenvolvimento saudável do filhote, para que ele se forme e se torne um adulto equilibrado, tem que passar por essa fase. Agora, o que nós podemos fazer é direcionar, é controlar, é minimizar os prejuízos dos nossos braços, da nossa roupa, nos nossos calcanhares. Então, parar não é a melhor estratégia, e sim direcionar. Como? Enriquecimento ambiental, quebra de padrão, chamar ela para fazer uma outra coisa que seja tão legal quanto, trocar de ambiente, sair para passear, tirar ela do foco da mordida, mas parar jamais. Olha, esse é um caso bastante pontual, porque eu preciso de algumas informações a mais. Se ela tem 6 anos e ela começou e ela sempre morou aí, sempre teve como oferta, tá lá, disponível, sempre esteve à disposição as fezes de vaca e ela só iniciou esse comportamento agora, a gente tem que avaliar um pouco mais profundamente o caso específico dela. Tá? Se é uma questão de falta nutricional, se é uma questão comportamental, se tem algum gatilho, se teve algum gatilho, quando ela começou a fazer isso, se teve alguma diferença, alguma modificação, se é uma resposta comportamental diante de algum estresse, diante de algum desafio. Então, se você sentir, me chama no direct que a gente vê esse seu caso mais de pertinho. Olha, eu preciso de um pouco mais de informações para conseguir te ajudar. É um caso pontual esse, nós precisamos entender se ela sempre teve à disposição as fezes de vaca ou se é uma situação nova, se você sempre morou no interior, quando ela começou, se você percebeu algum gatilho, se é uma resposta comportamental diante de algum estresse, diante de algum desafio, diante de alguma mudança. Então, eu não consigo te responder isso tão especificamente porque eu preciso de mais dados, mais informações. Mas se você sentir, pode me chamar no direct que eu te ajudo aí direcionar algumas estratégias para fazer com essa menina.